Olá, bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no capítulo 16 do livro de Jeremias. É um capítulo que vai falar um pouquinho sobre a vida solitária do profeta. Deus havia solicitado algumas condições para um chamado que ele tinha feito para Jeremias. E uma dessas condições era que ele não se casasse e não tivesse filhos com aquele povo. Era um povo que desagradava a Deus na questão da idolatria e um povo muito infiel. E Deus pede então para Jeremias: olha, você não vai se casar com ninguém desse povo, não vai ter filhos com ninguém, com nenhuma mulher do meio desse povo, porque eu vou te contar o que vai acontecer com os filhos deles. E Jeremias então se atenta à voz de Deus e cumpre mais uma vez a vontade de Deus para a sua vida. Logo no começo desse capítulo, essa é uma das coisas que me chamou muita atenção. Um chamado de Deus e condições para esse chamado. Eu não sei se eu falo para alguém que tem recebido algum chamado de Deus. De repente o seu chamado seja para você aceitar as verdades bíblicas, se entregar a Deus. Mas isso pode implicar algumas renúncias, deixar de lado algumas coisas. É muito difícil, não é verdade? Às vezes são gostos pessoais, às vezes são coisas que nós já estamos habituados a fazer, já estamos acostumados a fazer, mas um chamado implica algumas renúncias. Esse chamado de Jeremias implicou uma vida de solteiro. Eu não sei o que você precisa deixar para cumprir um chamado de Deus, mas uma coisa eu sei, certamente vale muito a pena, vale muito mais a pena aceitar as promessas de Deus, porque Ele é um Deus que vê o hoje, já viu ontem e vê o futuro. Então Ele sabe o que é melhor para você, se você confiar. Outro versículo que me chamou muita atenção foi o versículo 10 do capítulo 16, que diz o seguinte: uma responsabilidade nossa com uma geração futura. E diz o seguinte: quando você anunciar essas coisas, eles vão perguntar por que foi que resolvi castigá-los tanto assim. Eles vão perguntar de que crime somos culpados, de que pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus. Isso aqui são reivindicações de filhos que não estavam entendendo o porquê do castigo. E isso me lembrou um outro livro fantástico da Bíblia, que fala sobre a nossa responsabilidade com essa geração futura. E tá lá em Salmos 78, a partir do versículo 3, diz o seguinte: pois falarei com vocês por meio de provérbios, e explicarei o segredo do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não escondemos dos nossos filhos. Nós falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Esse foi um outro verso que me chamou a atenção, e aí eu decidi ligar ao Salmo 78, porque duas coisas me chamaram a atenção no capítulo 16 de Jeremias e eu queria compartilhar com vocês. A primeira é em relação a condições quando recebemos um chamado. Existem condições que Deus nos pede para que aquele chamado ou aquele convite seja feito em nossa vida, cause um poder transformador. E às vezes nós nos apegamos às coisas que nós precisamos deixar para cumprir esse chamado. Uma outra coisa que me chamou muita atenção pessoal, e eu acredito que eu deva compartilhar, é a responsabilidade que nós temos sobre uma nova geração. Eles não podem ser tomados por inocentes por não ouvirem falar, por não terem recebido o devido ensinamento, quando uma vez a Bíblia pede para que os pais ensinem aos filhos, como fala em Salmo 78, sobre os grandes feitos de Deus. Então hoje, nessa manhã, eu quero apelar ao seu coração sobre duas grandes coisas. Deus pode estar querendo cumprir um chamado na sua vida. Então, aceite as condições. Segundo, você é responsável por uma geração futura.
Aceite esse desafio também, sobre os seus filhos e sobre outros. Que Deus abençoe o seu dia. Tenha uma excelente quarta-feira na presença de Deus.